Olá pessoal, eu sou o Arthur Neto. E eu sou a Gabi Moreira. E esse é o Renal Cast. Dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Assim fica certinho para todos os momentos que você ouvir. Sejam todos bem-vindos a mais um Renalcast. E aí, Gabi, tudo bem contigo? E aí, Arthur, tudo bem com você? Tudo tranquilo. E hoje, primeiramente, eu queria começar um pouco diferente. Para não esquecer, eu queria mandar um beijo para duas pessoas, a Amy e o Raul, e para a mãe deles também. Recado dado, bora! O episódio de hoje é sobre hemodiálise. Primeiramente sobre hemodiálise, e depois as formas de se distrair numa sessão de hemodiálise. Gabi, vou passar a bola para você dar uma explicação sobre o que é hemodiálise. Então, vamos lá, Arthur. No censo de 2016, estava olhando que foi o último censo que fizeram, tem mais de 123 mil pessoas em diálise no Brasil. Só no Brasil. Pra caramba. Gente pra caramba. E aí, essa diálise a gente sabe que tem tanto pelo SUS como particular. E a gente sabe que a sessão de diálise ela funciona 3 vezes por semana durante 4 horas, você fica na máquina. E também tem a hemodiálise diária, né? Que varia muito de paciente, de clínica, avaliação médica. Aí cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, a gente nem discute muito isso. Quem fala mais é o médico mesmo. Vai ao gosto do freguês. Uma coisa que eu acho bem interessante falar é que, por exemplo, basicamente todo mundo dialisa 12 horas por semana, seja fazendo nesse esquema de 3 sessões, 4 horas ou diária, né? Basicamente dá uma média de 12 horas por aí. E a gente tem que lembrar também que um rim normal ele funciona 24 horas por dia, né? E eu acho importante também lembrar de não faltar a diálise, né? É importante frisar isso, não faltem as sessões de diálise. Faz falta faltar. Faz falta faltar, isso é verdade. Basicamente, a gente tem um rim saudável que funciona 24 horas por dia, trabalhando 7 dias por semana. E a gente só vai dialisar 12 horas por semana, ou seja, não é nem metade do que o rim trabalha, e a gente ainda vai faltar, não dá, né? Não, então, a hemodiálise ela funciona basicamente, Arthur, para remover os nossos solutos urêmicos. O que seria isso? São aquelas toxinas que nos fazem mal, né? Que causam aquele mal-estar. Principalmente a gente sente isso no final de semana. Quando a gente come muita besteira, bebe muita água. Quando chega principalmente quando chego no domingo, eu já estou pedindo uma diálise urgente. Aquele famoso gosto esquisito na boca. Sim, aquele famoso gosto de água oxigenada, é o que eu costumo dizer. Um gosto horroroso na boca, e a gente já sabe que aí a ureia está altíssima já, né? Já está no limite. O corpo já está pedindo, me dê diálise, por favor. E quando chega nesses momentos, eu fico desesperada querendo logo uma diálise. E aí, para a gente não ter problemas com essa questão da ureia alta, que pode gerar uma uremia, né? A uremia, ela vai trazer muitos problemas na pele, problemas gastrointestinais, que é a perda de apetite, náuseas, vômitos, até um soluço mesmo. Pode dar até problemas neurológicos na cabeça, né, cardiovasculares, enfim, a uremia mexe... Só um pequeno parênteses aqui, Gabi. Não vale dar como desculpa a minha ureia estava alta, por isso que eu falei besteira, hein? Nada de fazer isso. Eu adoro essa desculpa. Não fui eu, foi a ureia. Foi a ureia, Tô estressada, não fui eu, foi a ureia. A uremia, ela pode causar vários problemas, né? Quando a gente... Isso aí acaba faltando a diálise, a ureia vai aumentar mais ainda e vai trazer esses problemas consequentes aí da alteração da ureia. A hemodiálise em si, ela vai tirar essas toxinas, né? Ureia, creatinina, o excesso de fósforo, potássio, de sódio. Uma coisa importante também, Arthur, é que eu vejo que muito paciente que faz xixi, muito xixi, e vai para diálise, às vezes falta diálise, né? Mas eles têm que saber que mesmo fazendo xixi, o rim ele não está filtrando aquelas toxinas, então é importante sim, né? Tá indo para diálise. Ou seja, é como se você tivesse em casa aquele filtro de barro que não está limpando nada. Você está tomando água suja. É como se estivesse botando água na peneira, né? A água está passando direto e não está realmente não está sendo filtrada. Então é importante ir para diálise. Então, o que acontece realmente durante a hemodiálise, quando o paciente está lá, quando a gente está lá conectado naquela máquina?
vai ocorrer uma troca de substância entre o sangue do paciente e a substância de um líquido que a gente chama ele de dialisato. Esse líquido ele vai ser responsável para repor o que está faltando no sangue do paciente e para retirar o que está lá sobrando naquele sangue, o que está em excesso. Essas trocas elas vão ser feitas através das membranas capilares que estão presentes lá no nosso filtro de diálise, né? Essas membranas, elas são tipo fios bem fininhos, onde o sangue passa e o dialisato, que é o nosso líquido, vamos dizer, nosso líquido mágico, ele vai banhando aquele sangue e vai fazendo as trocas. Então, o sangue que já foi limpo ali no dialisato vai retornando para o nosso corpo, para o paciente, e o sangue sujo vai entrando lá no filtro e fica nesse processo durante o tempo da diálise. Isso ocorre de uma forma muito rápida. Questões de segundo passa um alto fluxo de sangue dentro daquele capilar. E lembrando também que cada pessoa tem aquele seu capilar exclusivo, né? É de extrema importância a gente estar sempre conferindo o capilar antes de ser conectado à máquina, que eu já vi pessoas de sentar na máquina, pensar que está tudo certo e o capilar não era dela, né? E tem que ter essa observação aí. Isso, né? Isso é bem complicado. Lembrando, só um pequeno parênteses aqui, Gabi, que já tem alguns pacientes usando o HDF, que é um método um pouquinho mais novo e que os capilares são descartáveis, capilar de uso único. Então, capilar acabou a sessão, vai para o lixo. Justamente para evitar esse tipo de problema também. E, aliás, você vai explicar para a gente um pouquinho sobre o capilar, né? Inclusive dar umas dicas importantes sobre ele. Sim, que foi justamente isso que eu estava falando, que é de conferir o capilar lá na clínica. A gente sempre confere, porque como a gente usa o capilar reutilizável, né? Ele dura em média de umas 20 sessões. Aí a gente sempre confere o capilar para saber se é nosso mesmo. Coloco a mão nele sempre para saber se ele está aquecido, né? Porque eu já tive um choque por ele não estar aquecido, e quando entrar o soro, o sangue, eu passei bem mal. Então eu sempre confiro, coloco a mão assim para saber se ele está aquecido. Deixo meu capilar sempre na posição vertical, nunca deitado, porque eu sei que na posição vertical ele vai dialisar muito melhor, né? E a gente tem que lembrar... Só um pequeno parênteses, tá aí uma dica muito importante. Olhem a posição do capilar. Eu mesmo não sabia disso. Então, o capilar tem que estar na posição vertical, em pé. Vertical, em pé. Nunca deitado, nunca meio de lado. Tem que estar de pé. Hein? Isso é uma dica bem legal. Alguns técnicos, o que é que eles fazem? Eles deixam o capilar um pouquinho inclinado, porque às vezes o capilar está com muito ar. E aí eles deixam inclinado, que é como se fosse para as bolhas, não está passando direto no cata-bolha e a máquina apitando, né? Para diminuir o trabalho, digamos. O famoso jeitinho brasileiro. O famoso jeitinho. E aí eu pego, coloco o capilar de volta no lugar, sem medo nenhum. Mas deixo meu capilar na posição lá, retinha, vertical, para dialisar direito. Então, Gabi, só para até ajudar outros pacientes que queiram, caso vejam isso, pode pôr a mão no capilar sem problema. Sim, o capilar é seu, você tem direito ali, todo o processo ali é seu, você tem direito de saber tudo o que acontece ali. Eu sempre digo aos meus amigos renais, a pacientes, fique atento em tudo que for feito, uma medicação, tudo que for mexido ali na sua máquina, você pergunte o porquê, o que é que está utilizando, o porquê. É de extrema importância a gente estar observando, porque querendo ou não, tudo ali está entrando, né? A gente está recebendo ali. Então, qualquer coisa errada, qualquer manipulação errada, quem vai se prejudicar somos nós. Então, é de extrema importância que a gente fique mesmo ligado em tudo que está acontecendo durante a diálise. É fundamental, sem dúvida, né? Tem que prestar muita atenção. Sim. O capilar lá da minha diálise, como ela é reutilizável, eu presto bastante atenção também nos banhos, eu fico muito ligada em tudo. Já teve vez de não estar bem limpo, e aí eu passei mal por uma pequena falha, né? Que não ficou ainda um produto lá, que eu fugi o nome da memória agora. Peróxido. Sim, o peróxido. E aí eu recebi um pouco desse peróxido e na hora eu apaguei. E quando eu apaguei, eu já estava com a mão na pinça, eu pincei na hora, né? E pedi para parar a diálise. Então, depois disso, eu fiquei muito mais atenta, né? Porque com o tempo a gente vai aprendendo várias coisas. E aí, eu acho bem importante falar isso, porque o intuito desse Renalcast aqui é a gente estar informando as pessoas também como é que se deve
Viver sem nessa dúvida. vida. E como lidar com o tratamento, né? Como lidar com o tratamento. E Isso. aproveitando e falando em como lidar com o tratamento, já que tá na sessão de hemodiálise é como tá dentro de uma viagem de avião, você não pode descer no meio e tem que ficar até o final, tem que procurar o melhor jeito de se distrair, não é? Você tem que achar Verdade. algum jeito de fazer o tempo passar. E nem sempre é fácil. Então a gente decidiu dar umas dicas de como se distrair durante a sessão de hemodiálise. Gabi, o que você faz, Gabi? Rapaz, eu leio, não sempre, porque como eu faço no primeiro turno, quando eu começo a ler pela manhã, eu já durmo. Mas eu leio, eu assisto muita série, como bastante. E depois eu durmo tranquila. Olha, eu vou te falar que nós pedimos pelo Instagram do Renalcast algumas dicas aos nossos ouvintes, né? E tiveram algumas dicas bem interessantes, como por exemplo aqui da Deb Lima, joguinhos do celular. Você joga alguma coisa, Gabi? Ah, até hoje eu não descobri um joguinho que me viciasse, não. Olha, então eu vou dar uma Mas eu sugestão de gosto. jogo, hein? Já que a Gabi não joga, eu jogo. Eu vou dar a sugestão de jogar o Mario Kart, é bem legal no celular. Vou anotar. Bem legal. Dá para se distrair bastante. Bastante gente aqui, como a Ju Rodrigues, a Lilian, mandaram aqui séries. Ver Sério. série sempre é uma boa pedida. Recomenda alguma série, Gabi? Mas a última que eu estava assistindo agora foi Inacreditável, acho o nome. Assisti É do Você também. Netflix. Isso, Você eu do gosto muito. Netflix é muito boa. Sim, eu gosto dessas séries de suspense e drama, porque aí eu fico. Eu não consigo nem cochilar na diálise. Eu acho que eu passo as Né, a 4 horas gente assistindo. e dá pra maratonar. A verdade é essa, Sim, dá pra maratonar a série, né? Olha, o nossa. André aqui, que inclusive é da clínica onde eu dialiso, mandou aqui conversar com os colegas, come o lanchinho e depois sono. Esse Eu é dos acho que meus. esse é do seu time, né? Esse é do seu Sim. time. Eu vou te falar que esse pessoal lá gosta de uma resenha, viu? O E pessoal, o você pessoal é dorme bom. assim? Eu não consigo dormir na diálise, essa é a verdade. Então eu vou falar, eu vou até comentar um pequeno ritual que eu faço toda chegada de diálise. O pessoal lá da clínica sabe que eu chego com fone de ouvido e sempre, mas eles não sabem desse detalhe, é sempre ouvindo a mesma música. É quase como um lutador entrando no ringue. Qual é a Sempre é o música? mesmo som. A música é do Kanye West Stronger. É uma música que eu acho bem legal e tem um refrão que eu acho muito legal que é Isso não pode me matar, só me deixa mais forte. É um, Poxa. é um reforço positivo. E aí, ó, teve mais gente aqui que mandou também, ó. Ouvindo música, brincando com os amigos da diálise e lendo. Ouvindo música, isso é uma coisa que eu faço bastante durante a diálise. Ouvir música. Muita gente que falou aí de conversar com os amigos da diálise. É importante isso, porque a gente, querendo ou não, acaba virando uma segunda família, uma segunda É, casa, vamos né? ser sinceros, né? A gente vê mais o pessoal, nossos amigos de diálise, do que a Isso. família. A Muitas vezes, gente do que aquele ter primo, do que aquele tio. isso, com certeza. E a gente divide as dores ali, às vezes a gente vê um chorando, outro tá rindo, conversando, e a gente vai ali se passando o tempo entre nós mesmos, todos na mesma situação, né? E é isso, um ajudando o A, outro. a Fabi aqui mandou filmes ou conversando com os enfermeiros e pacientes. É também uma coisa interessante conversar com os enfermeiros, Sim, né? eu gosto. Inclusive, eu vou mandar aqui um abraço para Kátia, a enfermeira da minha sala, que cuida bem da gente. Para as duas Kátias, aliás. Ah, vou mandar também. Abraço, Kátia. Isso aí, mandemos abraço para Kátia. E falando em filme, você recomenda algum filme Ah, tem um que eu para gosto assistir na muito. diálise e ficar tenso assim, um terror de repente? Ah, de terror não, porque eu gosto mais do suspense, mas terror tanto não. Mas tem um filme que eu já assisti várias vezes e eu sempre me emociono com ele. Eu não sei se você já assistiu, é Até o Último Homem. Já é muito bonito. Filme muito Muito bonito. bacana esse filme, eu gosto muito. Já eu vou Gosto, recomendar. Ou pode falar, Gabi. gosto muito dos livros também, mas fala logo o teu filme, que eu Não, quero vou, vou, anotar. reco- vou recomendar aqui, ó, um filme sul-coreano, Old Boy, muito bom, muito bom. E um outro filme sul-coreano, é mais difícil de achar, mas tem nos famosos Pirate Bays da vida,
A Man Who Was a Superman, que também é uma puta história legal. E falando em livros, Gabi, você vai dar uma dica de livro pra gente? Arthur, teve um livro que me marcou muito, logo quando eu iniciei a diálise, eu comprei. É de um médico, não me recordo agora o nome do médico, mas o nome do livro é Da Dor Nasce o Amor. E esse médico, ele conta várias histórias de pacientes dele, e ele conta como ele ajudou como médico e como ele ajudou como uma pessoa de Deus, né? Levando mensagens para esses pacientes. Tem uma história lá até de uma senhora que fazia hemodiálise, e eu me vi muito naquela história. Foi um livro que eu chorei bastante. Repete o nome do livro pra gente, por favor. Da dor nasce o amor. Vou pesquisar esse livro. Gostei da chamada, da sinopse, vou buscar ele. Ele é muito interessante, esse livro. Ele conta casos reais de pacientes, né? Com os nomes são fictícios, mas são casos reais dos pacientes. E cada um com sua história, sua dor de vida. E aí eu me vi muito naqueles pacientes, me vi no papel de nutricionista, né? No caso ele era médico. E me vi no papel de paciente também. E mexeu muito comigo esse livro. Uma Vida com Olha, Propósito também é outro livro que eu amo. Diz, Arthur. a Gabi indicou livros assim que são para crescimento, né? Eu vou na linha do contrário. Eu vou indicar o livro de um autor italiano chamado Giorgio Faletti. É uma história muito boa e o nome do livro é Eu Mato. É bem ao contrário da Gabi. Eu amo esses livros de vida, assim, com biografia, com essas coisas, eu amo. Na Eu verdade, eu gosto amo muito todo de tipo de história livro. policial. É sua cara isso. Né? É. Então, esse é muito bom. Eu Mato e O Hipnotista também muito bom. O Já ouvi Hipnotista, falar inclusive, tem filme. É dele, vou muito, muito bom. dar uma procurada. E aí, Gabi, você recomenda alguma música para se ouvir na diálise? Música. Eu ouço muito música cristã. Diante do Trono, essas coisas, assim, me acalma bastante. São letras que mexem comigo também. E E aí, e aí, aí mais uma vez, eu vou na direção contrária da Gabi, que eu particularmente ouço muita música eletrônica durante a diálise. É quase uma balada. E aí, mas é e aí bom eu que a gente pode recomendo fazer duas de em tudo na especial. diálise. Hã? A gente dá para fazer de tudo um pouco na diálise. Temos 4 horas, né? Tem que passar o tempo de alguma maneira. Eu recomendo ficar ouvindo Ultra Beat. Tem uma música muito legal chamada Pretty Green Eyes. Ou DC 2000, One More Time. Dá pra. Curte a vibe, faz a diálise tranquilo, já sai no clima, sai bem legal. Sabe o que eu fazia muito, Arthur, também? Ultimamente não mais, era quando eu dialisava à tarde. Eu pintava minhas unhas. Passava a tarde pintando as unhas. Mas E peraí, olha, me pintou uma dúvida de verdade agora. Como é que você conseguia pintar outra mão da mão da fístula? nem me pergunta, mas eu conseguia. Até Você postei foto desenvolveu um essa tempo, né? habilidade. Desenvolvi, né? Aí, com o tempo a gente vai conseguindo assim se mexer um pouquinho, mas eu pintava e pronto, passava meu tempo, ficava lá. Mas é bem interessante para as meninas aí que quiserem tentar, É, eu, né? eu juro que eu pensei nisso. Tá aí uma dica interessante para as meninas: pintar Já as vi as unhas na meninas, diálise. já vi as meninas se maquiando em diálise, né? É muita coisa. É, tem que ser criativo nessa hora, né? Não tem jeito. Tem que, Verdade. tem que dar um jeito de passar o tempo. Seja jogando, seja conversando, seja dormindo, seja comendo, que muita gente também opta por isso. Sim. Como a gente conversou, de bucho cheio vem o sono. Isso. Até Fatalmente. quando eu sempre falo, né? Eu levo minha marmitinha, que minha comida de casa, porque só o lanche do hospital eu não fico satisfeita, né? Porque na Então peraí. diálise, Peraí que agora, Gabi, você vai ter que revelar o que tem na marmita da Gabi. na minha marmitinha, eu gosto muito de levar o inhame, né? O inhame, o cará, cuscuz, que eu acho. Já vi muito pessoal aí do sul falar que não conhece o cuscuz, mas quando eu for para ir conhecer vocês, eu vou levar um pacote de fubá. Eu conheço o cuscuz por conta do meu avô. Meu E avô comia né? todo o café. Tá vendo? Eu gosto muito dessa comida regional mesmo aqui. E eu sempre Eu levo. levo. A minha marmita é a marmita de frutas. Se eu levar marmita de fruta, eu fico com fome.
Tem que levar uma comida reforçada. Você Eu toma um como, café da manhã reforçado. sim, eu como a fruta em casa, sempre. É de lei, antes de ir para a diálise, comer uma fruta, porque é onde eu me satisfaço, né? Com a fruta que eu tô com vontade. E vou para a diálise e chego lá, eu como minha marmita de novo. Ó, Gabi, Mas, nosso podcast sai sexta-feira, tá no ar, certo? é, Então eu acho que você tem que postar a sua marmita. Eu vou postar a minha e você posta a sua. Nós vamos postar no Renalcast as nossas marmitas. certo. Combinado? Vamos Combinado. divulgar Arthur, nossas marmitas. não esquece que o pessoal me perguntou muito qual é a dica do potássio, pelo amor de Deus, que até eu tô curiosa, já são O quase duas segredo do semanas. potássio. O segredo do potássio só vai ser revelado no quinto podcast. Meu Deus, não, você vai me matar de tanto esperar. Tem que criar suspense. Tem que valer a pena essa dica, Tem viu? que valer. Não, é uma Tem dica que que vai valer a revolucionar. Vai revolucionar o jeito que vocês comem. pena. Sério. Ah, meu Deus. Mas só no quinto episódio. Eu já preparei minha marmita de amanhã, amanhã é dia de diálise, então já tá recheada aqui. E é isso, o negócio é não passar fome na diálise. A minha marmita também já está prontinha aqui. E continuando, Gabi, você vai dar uma dica pra gente? Ou eu começo com a Ah, dica jurídica? começa com a dica jurídica que eu vou Então eu vou com a pensando. dica jurídica. A dica jurídica hoje é para retirada do Fundo de Garantia, do FGTS. Porque todo trabalhador regido pela CLT tem direito a receber o Fundo de Garantia. E em condições onde ele possui uma doença grave, ele tem o direito de sacar o valor integral. Então eu vou citar a lista de documentos necessários para formular o pedido. O primeiro é a carteira de trabalho, a original e a cópia. Depois, o comprovante de inscrição do PIS ou do PASESP. Depois, isso é muito importante, o original e a cópia do laudo histopatológico ou outro exame que comprove a doença. Depois, um atestado médico. Aqui só um parênteses, que o atestado médico tem validade de 30 dias. E ele tem que conter o diagnóstico expresso da doença, o CID e menção à Lei 8.922 de 94 e da Lei 8.036 de 1990. Também tem que ter o estágio clínico da doença, a situação do paciente, o carimbo legível com o nome do médico e o número do CRM e a assinatura. Né? Caso você não consiga levando só a documentação, isso é muito importante, porque tem gente que não consegue. Às vezes vai numa unidade da Caixa não dá, vai em outra dá. Então é uma coisa muito variada. Caso você não consiga, por via judicial, é possível requerer e conseguir isso, viu? Porque é um direito nosso. Não só de quem tem insuficiência renal, mas de quem tem qualquer doença grave. Então fica aí essa dica jurídica. Qualquer dúvida, estamos aí, pode mandar no Renalcast, pode chamar que a gente responde. E aí, Gabi, o que você manda pra gente? Vamos falar um pouquinho da vitamina D, né? A famosa suplemento. Famosa vitamina D. Então, Arthur, a gente sabe que os rins, eles também são responsáveis aí nessa vitamina D. Então, é importante a gente estar sempre de olho na vitamina D, porque ela faz o controle ali daquele processo de PTH, fósforo, cálcio, ela faz parte disso também. Então, se você ainda não olhou sua vitamina D, vamos fazer um examezinho de sangue, que é simples e rápido para saber como é que tá. E qualquer Gabi, coisa já pedir. me corrija se eu tiver errado. Mas para nós que somos renais, o valor de mínimo é 30, não é? Arthur, eu acho que varia muito de paciente. Eu acho que para quem não tem problema nenhum é 20 e para quem tem alguma doença crônica é 30, se eu não me engano. Já chegou paciente meu com problema nenhum assim em relação ao rim que tomava 50 mil I por semana. Então varia muito realmente da questão como é que tá a vitamina D no sangue, né? Mas aí é super fácil de suplementar ela, além das cápsulas, a gente pode estar também tomando solzinho, né? Apesar que a gente precisa, na diálise, a gente precisa realmente suplementar com cápsula, porque já não tem o rim, então não funciona direito. Olha, eu vou te falar que eu tomo 50 mil toda semana. Né? Minha dose é baixinha comparada a você, eu tomo 13 mil por semana. É importante a gente, na diálise, estar vendo aí essa vitamina D, até por causa do PTH, fósforo, cálcio. Então, Tá vendo, pergunta ao seu pessoal? médico aí, quem está ouvindo, como é que tá a vitamina D de vocês. Ouviu? Atenção à vitamina D. E bora ficar no sol.
Com protetor. Bom Com frisar, protetor. tá no sol com protetor. Gabi, quer dar um abraço? Mandar um recado? Mandar um abraço a todos os meus amigos renais, né? Muito feliz por esse acompanhamento do Renalcast, que eles estão bem entrosados, né? E só isso mesmo. Mandar um abraço para você, Arthur, que está aí sempre me acompanhando mesmo de longe. Que é isso, Gabi. Eu retribuo o abraço e mando um abraço a todos os nossos ouvintes que têm participado, têm interagido bastante com a gente nos perfis pessoais. Aliás, fala seu perfil pessoal. O meu perfil pessoal é o @decidi.viver. Lá eu Isso é conto um um perfil, pouquinho da olha, minha é um perfil que eu história. recomendo, É, né? Que bom. de verdade. É um perfil bem aleatório, viu? Porque eu falo da minha vida profissional, minha vida pessoal, da diálise, falo é de tudo. Não, mas tem umas dicas muito legais lá. Bom, Tem dicas valiosas, mas o segredo do potássio não tá lá. Só vai estar segredo do aqui potássio e não tá no lá. quinto episódio. Uma hora eu vou descobrir esse segredo. Esse segredo está guardado a 7 chaves. Bom, meu perfil pessoal é o @Arthur Neto com 2 T's, para ficar diferente. Não é um perfil tão informativo, mas tem algumas coisas legais lá também. E o perfil do podcast, o @Renalcast, esse sim é um perfil que vocês devem seguir e interagir bastante. Isso. Então, um abraço a todo mundo aí e até a próxima, certo, Gabi? Até a próxima, Arthur. Tchau, Tchau, pessoal. tchau, tchau.